Você, por gentileza, poderia se colocar de pé mais uma vez? Nós vamos ler alguns versículos desse texto salteado. Diz assim, Neemias capítulo 6. Antes de lermos, observe se alguém está sem Bíblia perto de você e compartilhe com esse irmão a leitura da Bíblia. Diz a palavra de Deus: ouvindo Sanbalat, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-lhe: vem, encontremo-nos numa das aldeias nas planícies de Ono. Porém planejavam fazer-me mal, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém? Gostaria de pular para o versículo 15, por favor. Ele diz assim: assim acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que havia em redor de nós temeram e ficaram com o orgulho ferido, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Amém? Antes de tomar assento, diga comigo, se você quiser: eu vou concluir o que Deus me deu para fazer com a ajuda dele. Amém? Diga para alguém do seu lado: você vai concluir com a ajuda de Deus. Pode tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos hoje celebrando 10 anos da Igreja Ministério Profético. Então, o que dizer de 10 anos de trabalho? É bem verdade, isso é fato, que o ministério pode ter 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nós sempre, como igreja, teremos algo para concluir. Essa igreja está concluindo algo que Deus entregou na mão do seu líder, o apóstolo Roberto e sua esposa. Então nós estamos num processo de conclusão. Nós estamos sempre concluindo projetos para Deus. E Deus nunca intentou começar algo e deixar pela metade. Tudo que Deus intenta, todo projeto de Deus tem início, meio e fim. Deus, quando constrói, Deus quando cria o mundo, Ele criou, e ao concluir a sua obra, Ele descansou no 7º dia. Deus deu uma tarefa a Adão para ele crescer, multiplicar, dar nome aos animais, e essa tarefa foi cumprida. Deus deu um projeto a Noé de construir a arca, e Noé teve que cumprir esse projeto, teve que concluir esse projeto. Depois nós vamos ver Deus chamar a Abraão e dizer: Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela, dessa terra, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E nesse lugar Deus deu um projeto a Abraão, e esse projeto era o seguinte: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus então depois chama Moisés, quando o povo vai para o Egito. Então Deus chama Moisés 430 anos depois de Israel estar cativo no Egito, e Deus diz a Moisés: Moisés, estou no meu projeto é que você tire o povo de Israel do Egito. E Moisés concluiu esse projeto. Deus depois chama Davi e dá um projeto a Davi. O projeto que Deus dá a Davi era organizar Israel como nação, era destruir os filisteus. Davi conclui esse projeto. Depois nós vemos Deus entregando um projeto a Salomão. O projeto que Deus dá a Salomão era a construção do templo, e Salomão concluiu a construção do templo. Depois nós vemos Israel se perder por causa da idolatria, e então o povo foi levado cativo para a Babilônia. Ficou lá 70 anos. No final desses 70 anos,
então chama um homem, Deus levanta um homem, por nome de Neemias, e outro companheiro de Neemias, por nome de Esdras. Esdras tem a função de restaurar o templo, e Neemias recebe esse chamado de Deus, de concluir, de fazer a retificação dos muros em Jerusalém. E esse projeto precisava ser concluído, e nós vemos isso aqui. Agora, Jesus também recebeu um projeto de Deus, e Jesus conclui o que Deus entregou para ele. Na cruz do Calvário, Jesus grita, nós sabemos disso, ele grita, e uma das 7 palavras de Jesus na cruz é essa: está consumado. Ele estava dizendo: Pai, eu concluí o projeto que o Senhor me deu, eu concluí o que o Senhor entregou para eu fazer. Então, aprendamos o seguinte: Deus nos entrega projeto e espera que nós venhamos concluir esse projeto. Tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui recebemos um projeto de Deus. Você recebeu um projeto de Deus, você recebeu algo de Deus. E essa noite, se você esquecer do que eu for falar aqui, mas guardar que você recebeu um projeto de Deus, você terá recebido a mensagem para essa noite. E como profeta de Deus, eu declaro que você vai cumprir, vai concluir o projeto de Deus na sua vida. Quem aqui acredita que tem um projeto de Deus? Quem aqui crê que vai concluir tudo que Deus entregou para você? Será que você pode, de mão levantada, dizer: Deus, eis-me aqui, eu quero concluir a obra que o Senhor me entregou para realizar nessa terra? Amém? E agora nós vemos Neemias, ao receber o projeto de Deus, ele tinha que concluir esse projeto. E esse projeto que Neemias recebe, ele recebe num tempo difícil, porque ele recebe num tempo de 70, chamado período pós-exílio. O exílio aconteceu na Babilônia, aproximadamente no ano 586 de Cristo, 586 antes de Cristo. 70 anos depois, aproximadamente, se cumpriu a profecia de Jeremias, em que 70 anos o povo passaria no exílio e depois retornaria a Jerusalém. Nesse retorno, muitos judeus ficaram na Babilônia, outros na Pérsia, outros na fortaleza de Suzã. E agora Neemias está na fortaleza de Suzã, servindo ao rei. E lá em Suzã, na fortaleza de Suzã, que era uma fortaleza da Pérsia, do Império Persa, Neemias recebe esse chamado de Deus para reconstruir os muros. Só que ele chega em Jerusalém, está tudo debaixo de escombros, tudo está destruído. Então ele tem a missão de reconstruir muros, e muitas pessoas se levantaram para desanimar Neemias no seu projeto. Assim como pessoas sentadas aqui têm recebido palavras de desânimo, palavras de afronta, para que você não conclua o que Deus te entregou. Mas eu vim dizer que você vai receber unção para concluir o que Deus te entregou. Não importa se o diabo tem se levantado, se pessoas têm se levantado, maior é aquele que te chamou para te dar força para realizar aquilo que ele te mandou fazer. Agora, interessante que nesse processo de edificação dos muros, Neemias levanta os muros e faltavam os portais e as portas, porque muro sem porta, ele continua faltando alguma coisa, ele não é sinônimo de proteção. Não adianta uma casa ter muro e não ter porta. Mas isso tudo estava dentro do planejamento de Deus e de Neemias. Só que nesse espaço entre a conclusão dos muros e a colocação das portas, os inimigos que vinham lutando contra Neemias pegaram força, porque eles disseram: olha, o muro está reerguido, mas ele não vai conseguir colocar as portas. Talvez você tenha entrado aqui e tenha reerguido os muros na sua vida, tenha reerguido os muros na
sua família, nas suas finanças, no ministério, mas você ainda está no processo de colocar as portas. E entre esse espaço de colocar as portas e a conclusão dos muros em si, o inimigo se levanta para te desanimar e dizer: você não vai concluir. E foi isso que aconteceu com Neemias. Mas Neemias tem um plano. Diga comigo: Neemias tinha um plano. E deixa eu dizer algo muito importante: você ter um plano. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! A pessoa que não tem um planejamento, ela está planejando falhar naquilo. Então você precisa de um plano. Deus já te deu um plano. Dê atenção ao plano de Deus. Dê atenção ao planejamento que Deus colocou na sua mão. Porque hoje você é pequeno, mas amanhã Deus te fará grande. Hoje você é novo no ministério, amanhã você terá maturidade ministerial. Hoje você está em processo de início com intimidade com o Espírito Santo. Amanhã você vai ser chamado amigo do Espírito Santo. Amém. Então, planejamento nos leva a concluir o projeto. Não esqueça, você precisa de um plano. O Espírito Santo é o Espírito da sabedoria, do conhecimento, da intimidade com Deus. Ele te dará planejamento, Ele te dará estratégias. Nessa noite, queridos, eu queria falar de 5 lições para concluir aquilo que você começou em Deus. Aleluia. Porque Neemias, ele recebeu o chamado de Deus e ele concluiu o muro em 52 dias. Um tempo recorde para a situação, um tempo recorde para a situação desfavorável que ele enfrentava. Neemias faz o que Deus lhe entregou, ele conclui o que Deus lhe entregou. E em nome de Jesus você vai concluir, você vai chegar lá. No nome de Jesus. Então, 5 lições para você concluir o que Deus lhe deu. Diga comigo: nada na minha vida ficará pela metade. Eu vou concluir o que Deus me deu para fazer. Amém? Então, Neemias levanta os muros, mas não havia concluído ainda, estava no planejamento dele. Então a primeira lição: não despreze o que você já fez. Não despreze aquilo que você começou a fazer. O inimigo fará de tudo para que você despreze os pequenos começos. Por isso que a palavra em Amós 4,12 diz assim: não desprezeis os pequenos começos. Tem pessoas aqui que começaram num pequeno começo. Não despreza o dia das pequenas coisas. Aleluia. Nós estamos aqui nesse degrau, mas para chegar em cima existe uma coisa chamada primeiro degrau. Não despreze essa plataforma chamada primeiro degrau, o dia das pequenas coisas, porque hoje você está aqui, começa no primeiro, no segundo, no terceiro e vai concluindo o que Deus te deu. Mas o problema das primeiras coisas, dos pequenos começos, é que ninguém, quase ninguém, acredita nos pequenos começos. Quem te dá a mão hoje, quando você já está na metade do caminho, não quis te dar quando você estava no primeiro degrau. Hoje é fácil acreditar no ministério profético com 10 anos, com um local lindo. Havia me falado que essa igreja é linda. Quando eu cheguei aqui, eu falei: não contaram a metade. É mais um pouquinho dos leões, dos quadros. Mas há 10 anos atrás, quem acreditava? Quem acredita num jovem que está começando a sua vida? Eu fui namorar minha esposa, eu tinha 16 anos. Minhas cunhadas e minhas sogras olharam para mim, irmão. Eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado de uma listra só. Estou brincando, é uma música que tem. Mas minha sogra falou: o que esse menino vai dar para minha filha? Minhas cunhadas, então, o que ele tem para dar? Ela não estava errada.
Mas eu falava dentro de mim: Deus, eu só preciso de uma única oportunidade na vida. Eu só preciso da tua mão estendida, que amanhã eles vão ver o que o Senhor fará. Você não precisa da interferência de um político, você não precisa da interferência humana, você precisa da interferência do Altíssimo sobre a tua vida. Você precisa da mão de Deus. Aleluia. O estalo do dedo de Deus, tudo muda na nossa história. Não despreze o que você já fez. Não despreze os primeiros passos. Aleluia. Você já chegou até aqui. Isso já é uma bênção. Tem gente aqui que um ano atrás parecia que não ia aguentar o tamanho da luta. Você sobreviveu. Isso já é uma bênção. O simples fato de você estar em pé já incomoda o inferno. Deus tem algo muito especial para você. Aleluia. Irmão, eu li uma frase, vou falar para vocês. Até relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia. Até relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia. Você está entendendo? Imagina você em movimento. O que Deus não fará com a sua igreja é em movimento. É por isso que Deus te diz hoje: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Aleluia. Você vai poder dizer como Samuel disse um dia: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, primeira lição: não despreze o que você já fez. Aleluia. Está com fusquinha, não despreze. A casa é alugada, não despreze. O apartamento é pequeno, não despreze. Está começando como auxiliar do carimbador, não despreze. Você não tem ideia do que Deus pode fazer em 5 anos. Eu estava vindo para cá e eu comecei a me lembrar de algumas coisas. E sabe o que eu lembrei, irmãos? Eu comecei a agradecer a Deus no carro, porque há 10 anos eu não tinha noção do movimento que Deus ia fazer na minha vida. Aleluia. Há 10 anos eu estava sem igreja, longe dos amigos, vivendo um terremoto, que eu não tinha ideia do que Deus iria fazer. Aleluia. Diga para alguém do seu lado, se você quiser, diga: uma noite é muito tempo para Deus. Aleluia. Então, primeira lição, não despreze o que você já fez. Neemias, ele não desprezou. Eu só reconstruí os muros, faltam as portas, mas os muros estão de pé. Ele olhava para os muros, os inimigos gritando, ele dizia: faltam as portas, mas o mais difícil eu já fiz, a base eu já fiz, eu já comecei, eu vou concluir. Segunda lição que aprendemos com esse homem é que ele valorizava o que Deus havia lhe entregue. Então, segunda lição: valorize os projetos que Deus te deu. Valorize aquilo que Deus te deu. Querido, quando ele começa a reconstruir os muros, as ameaças começaram, os inimigos se levantaram. E é assim: enquanto o homem se comporta como um pedinte, como alguém com aquele sentimento de autocomiseração, como assim, pastor? Ninguém gosta de mim, que pena de mim, eu sou um menor, ninguém olha para mim, tadinho de mim. Você já viu, tem gente assim? Não tem pessoas assim, sim ou não? Sim. Enquanto nós nos comportamos assim, não incomodamos ninguém. Mas o dia que você diz: eu sou pequeno, mas meu Deus é grande. Eu sou pequeno, mas meu sonho é grande. Eu sou pequeno, mas minha visão é grande. Eu vou me levantar. O inimigo levanta alguém. O Espírito Santo diz para você: tira essa visão de miserável da sua vida.
aos seus sonhos, não sou eu nem o pastor, é você. Valorize o que Deus te deu. Se nós não dermos valor, quem é que vai dar? É por isso que vivemos hoje numa sociedade que ela quer Bolsa Família, ela quer isso, quer aquilo outro do governo, ela está pedindo para o governo me ajuda, e muitas vezes o governo vai trocando isso por votos, porque é uma sociedade que vive debaixo de um espírito de autocomiseração. Nós gostamos disso, mas Deus quer que você se levante. Se levante com uma solução, se levante com uma visão, se levante com um sonho. Alguém está entendendo isso? Eu não tenho nada contra a bolsa, problema do governo, por favor, não vim falar de política, vocês estão entendendo? Não quero ser ofensivo a ninguém, mas entenda isso. Valoriza aquilo que Deus te deu. Pode ser pequeno, é um projeto que Deus me deu. Eu vou trocar de carro, valoriza. Comprei um carro, aí a pessoa diz, mas e esse carro de 60 não importa, é um projeto. Aleluia. Vou dar um presente para minha esposa. Para alguém não, pode não ter valor, mas para você tem. Você está entendendo? Tirou nota azul na prova, Jó. Tirou 7, passou raspando. Pode não ter valor para os outros, para você tem. Passou no Enem, pode não ter valor para os outros, para você tem. Entrou na faculdade, pode não ter valor para os outros, para você tem. Mudou de moradia de bairro, mudou de bairro para um bairro melhor, pode não ter valor para os outros, para você tem. Valoriza aquilo que Deus te deu. Vou comprar uma bicicleta para o meu filho, pode não ter valor para os outros, para mim tem. Aleluia. Vou abrir um negócio, pode não ter valor para os outros, para mim tem. Glória a Deus. Eu quero trabalhar na igreja, eu ainda sou novo, eu vou trabalhar limpando o banheiro, pode não ter valor para os outros, para você tem. Eu vou ajudar o pastor, o apóstolo, a bispa, pode não ter valor para os outros, para você tem. Valorize o que Deus colocou na sua mão. Não permita que as pessoas coloquem valor nos teus projetos. Quem está entendendo isso? Olha o que os inimigos começaram a dizer quando Neemias começa a fazer a obra. Enquanto não fazia obra, enquanto não era nada, ninguém falava nada. Mas quando ele se posiciona, começam as vozes. E não é assim. Não é assim, você está quietinho, ninguém. Mas quando você faz, sempre tem uma voz. Olha o que eles disseram. Versículo 3, leia na sua Bíblia, por favor. De modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Por que cessaria? Veja bem, ele diz: estou fazendo uma grande obra, por que cessaria a grande obra? Versículo 4: 4 vezes me enviaram a mesma mensagem e lhes dei a mesma resposta. O inimigo começa eu quero distrair Neemias. Sabe o que eles disseram? Veja o capítulo 4 também. Olha o que falaram do trabalho dele. Capítulo 4, por favor. O versículo 3. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, lê na sua Bíblia. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Olha o inimigo colocando afronta. O inimigo tentando desvalorizar aquilo que o Filho de Deus estava fazendo. O pior, querido, muitas vezes, quando você está nesse processo de reconstrução, você vai ouvir vozes vindo de todo lado. Tinha judeu concordando com o inimigo. Às vezes tem pessoas do teu lado concordando com a ideia do inimigo, que uma raposa poderá destruir o seu muro. Mas eles esqueceram que seu muro é obra de Deus, não é obra de homem. Então valorize o teu projeto, valorize o projeto que Deus te deu, valorize os sonhos que Deus te deu. Terceiro conselho para você concluir o
que Deus te deu para fazer. Quem quer saber, diga amém. Só quem quer saber. Amém. Terceiro conselho: não perca o foco. Amém. Diga para alguém do seu lado: não perca o foco. Veja, os inimigos primeiro falam: olha, uma raposa vai destruir. Aí Neemias não dá ouvido. Aí os inimigos falam: olha, então nós precisamos marcar um encontro com ele para detê-lo. E aí, quando eles marcam um encontro, Neemias diz: eu estou realizando uma grande obra, não posso parar. Querido, quando o inimigo tentar tirar teu foco, você vai precisar dizer isso. Quando as pessoas quiserem tirar teu foco, você vai dizer: estou realizando uma grande obra, não posso parar. Aleluia. Você vai concluir o que Deus te mandou fazer. Agora guarde isso. 3 coisas podem tirar nosso foco. Não é fácil manter o foco, porque existem coisas que tiram de nós o foco. Sim ou não? Sim. Quem já perdeu o foco alguma vez? Não é fácil? Então eu vou te dizer 3 coisas que roubam o nosso foco. Primeiro, circunstâncias adversas. Resumindo, problemas tiram o nosso foco. Quantas vezes você se determina a fazer algo? Você se determinou: eu vou me batizar, eu vou trabalhar no ministério, eu vou evangelizar, eu vou ir para a oração, eu vou mergulhar no estudo da palavra de Deus, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer alguma coisa. Quantas vezes nós tomamos decisões e as pressões, os problemas tiram de nós o foco? Não é assim, querido? E aí existem pessoas que elas não conseguem concluir nada na sua vida. Não é que elas sejam incompetentes, é que elas perdem o foco com muita facilidade. Existem pessoas que entraram na universidade e o primeiro problema que surgiu na família, elas pararam: vou parar a universidade. Outros: não, eu vou trabalhar no ministério, eu vou fazer o curso do batismo. Aí o primeiro problema era: não, agora eu vou parar porque eu estava no curso de batismo, eu tenho que parar agora. Eu vou trabalhar na igreja. O primeiro problema ela para. O que é isso, pastor? Perda de foco. Não perca o foco. Administre os seus problemas. Pastor, o problema existe, todo mundo tem. Alguém aqui não tem problema? Quem tem problema aqui, levanta a mão. Até para levantar o pé, né? Mas o seguinte, querido, os problemas vêm e vão. O problema foi criado para ser solucionado. E eu declaro em nome de Jesus: você vai ter unção, graça de Deus para solucionar os problemas que estão diante de ti. Não perca o foco por causa dos problemas. Então, problemas tiram o nosso foco. Segunda coisa que nos tira o foco: pessoas. Pessoas tiram o nosso foco. Sim ou não? Sim. Por quê, pastor? Porque pessoas nos decepcionam. Sabe uma outra verdade? Pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos pessoas. Então pessoas tiram o nosso foco. Quantas pessoas por aí estão paradas na sua vida, deixaram de concluir algo especial de Deus porque ficaram frustradas com alguém, decepcionadas com alguém, e essa decepção se tornou uma mágoa, e a pessoa diz: enquanto não acontecer nada com aquela pessoa que me ofendeu, eu vou ficar parado olhando para ela. Não é assim que acontece? Tem gente dentro da igreja, apóstolo, que fica assim: eu quero ver um dia que eu vou cantar A Minha Vitória Tem Sabor de Mel. E ele para esperando, comprou um CD e guardou. Falou: eu só faço alguma coisa na vida quando a minha vitória tiver sabor de mel. Quando eu passar na frente de fulano, que me viu na prova e não me ajudou. Não perca seu foco. Tira isso do seu coração. Tira esse defunto de dentro de você. Tem pessoas que elas vivem como um cemitério ambulante, apóstolo. Elas dizem assim: fulano para mim morreu, ciclano morreu, aqui minha sogra não fala mais, morreu. Ela está enterrando todo mundo dentro de si. Só que nós não somos um
cemitério ambulante, nós somos templo do Deus vivo. Você é templo do Espírito Santo. Então, pessoas tiram o nosso foco. Você vai dormir com a pessoa pensando nela, almoça pensando nela, ouve uma música, lembra da pessoa. Veja se não é assim. E tem gente que ainda diz: libera fulano. Não é liberar fulano, é liberar você. Quando você perdoa, você não está liberando a pessoa, você está liberando você mesmo. Aleluia. Eu não queria entrar aqui, mas eu tenho que falar algo. Jesus disse assim: perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso se chama cruz de Jesus. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é cruz. Evangelho é cruz. Pessoas tiram o nosso foco, problemas tiram o nosso foco. Terceiro, o pecado tira o nosso foco. Poxa, gente, estava todo mundo animado. Cuidado com o pecado. Jovem, cuidado com esse namoro. Jovem, cuidado. Homens, mulheres, cuidado com as redes sociais. Cuidado com a sua vida no anonimato, com a sua vida secreta. O problema da igreja hoje é que a igreja tem muito. A igreja fala do diabo, o diabo. O diabo não é problema quando se tem uma vida de santidade. A questão da batalha espiritual não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Vou repetir: a questão da batalha espiritual não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Porque quando Deus está presente, o diabo tem que sair rápido. O problema de muitas pessoas não é o diabo, é o pecado. Nosso problema não é o diabo, é o pecado. O pecado é mais perigoso que o diabo. Não é o diabo que nos mata, é o pecado. Não é o diabo que leva o homem para o inferno, é o pecado. O pecado é terrível. Essa frase é anônima e ela diz o seguinte: o pecado te levará mais longe do que você imaginou, custará mais caro do que você possa pagar. Vigia. A gente às vezes tem medo do diabo. É o que o diabo está fazendo. É o inimigo. Irmão, se o inimigo pudesse, ele matava todos nós, mas ele não pode. Ele não pode te tocar. Para te tocar precisa de uma ordem do Supremo Criador, do Deus Altíssimo, do Soberano. Não perca o foco. Neemias, ele está fazendo uma grande obra para Deus, e os inimigos querem Neemias vem, fica perto de nós. A gente tem que conversar com você. O que ele diz? Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Não posso parar. Eu tenho foco. Aleluia. Eu tenho foco. Ai, pastor, sabe que eu me casei, mas o ex-noivo de 10 anos atrás mandou uma mensagem que está com saudade. Fala para ele que o capeta sabe meu caminho. Eu tenho foco. Eu tenho foco. Ai, pastor, meus amigos do serviço lá de trás me chamaram para beber junto. Sai para lá, eu tenho foco. Eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Aleluia. Quarta lição para você concluir o que Deus lhe deu. Quem quer concluir? Chega de projetos inacabados. Vamos concluir. Daqui a 5 anos você terá concluído muitas coisas na sua vida. Tem gente que daqui a 12 meses terá concluído muitas coisas. Outros daqui a 2 anos. O certo é que você vai concluir, porque a mão de Deus está sobre você. Então escute isso. Quarta lição.
esteja preparado para a insistência do inferno. Você pode dizer isso para alguém? Esteja preparado para a insistência do inferno. Querido, o inferno não está feliz com sua vida. O inferno não está feliz com tua santidade. O inferno não está feliz com a tua renúncia em servir a Cristo. Prepare-se para a insistência do inferno. Veja o que eles fizeram com Neemias. Leia a palavra comigo, está na palavra. Leia aí, se tiver caneta, sublinhe o texto. Versículo 4. Olha o que diz. 4 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, cada vez deles a mesma resposta. Então Sambalate, pela 5ª vez, que vez? 5ª. Esteja preparado. 5 vezes. Quantas pessoas dizem não na primeira, mas cedem na segunda? Quantos estão deixando de concluir o que Deus lhe entregou porque dizem não na primeira, na segunda, mas na terceira dizem sim? Quantos namoros, quantos noivados começaram bem, mas na insistência do inferno cederam? Quantos homens, mulheres começaram bem, mas por causa da insistência do inferno cederam? Lucas, ele é meticuloso, o escritor Lucas é criterioso quando ele cita sobre a tentação de Jesus no monte. Aí ele diz assim: e o diabo o deixou buscando ocasião oportuna. Foi com Jesus. E o diabo o deixou buscando ocasião oportuna. Olha o que a palavra diz em Tiago 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Querido, resista ao inimigo e ele vai fugir. Resista à tentação e o tentador vai fugir. Resista. Esteja preparado para a insistência. 1, 2, não importa quantas vezes. Diga não para o diabo, não para o pecado, e sim para Deus. Aleluia. Me ajuda aí, diga para alguém: esteja preparado para a insistência do inferno. 5º conselho, para nós concluirmos. Você vai concluir o que Deus te deu para fazer. Aleluia. Eu não conto isso com alegria, e eu sei que a maioria já enfrentou isso. Eu estive no bairro que eu me casei há 23 anos atrás. Eu me casei e eu fiz questão de levar meus filhos, um tem 13 e outro tem 21, no bairro que eu morei quando recém-casado. Por quê, pastor? Para que eles percebam o que é uma construção histórica. Porque é engraçado, eu já vi pessoas que elas começam no primeiro degrau, e quando assumem uma posição na sua vida, elas nunca mais querem mostrar para ninguém que começaram no primeiro degrau. Sabe aquela frase, a pessoa diz: se fui pobre, não me lembro. Tem gente que esquece a sua raiz histórica. É fácil esquecer da história, mas nós não podemos esquecer da história. A história indica que você venceu. A história indica que nós começamos lá embaixo e viemos construindo. E meus filhos, meus 2 filhos, não sabem o que é vender terra preta com 9 anos, 10 anos. Eu pegava a terra no lixão, peneirava a terra e saía batendo na vizinhança. Quem quer comprar terra preta? Quem quer comprar terra preta? Eu já vendi pintinho, trocava pintinho por garrafa de cerveja, garrafa de vidro. Quem já fez isso? Só eu. Era coisa de carioca. Eu já vendi picolé, tantas coisas, até vender ações na bolsa. Mas antes, eu falei: eu preciso mostrar para os meus filhos a minha história. E levei ele no bairro. Falei: ó, pai e mamãe moraram aqui, ó. Primeira casa que nós compramos. Era 6 casas de um rio.
Depois fomos na outra rua, depois que encheu d'água a nossa casa, nós juntamos dinheiro, viemos para essa casa aqui. Daí meu filho caçula, o Adriel, é mesmo, pai? Caramba, hein, pai? Poxa. E eu falei, filho, estuda, você não tem que passar o que o pai enfrentou muita coisa antes. E você tem um privilégio, você tem que, aquelas coisas de pai. Mas sabe o que eu encontrei lá, apóstolo? Um homem que bebia no mesmo bar que estava lá na rua que eu morava, que quando eu me casei, ele bebia, e 23 anos depois eu encontrei ele no bar. Passei na rua e vi ele no bar bebendo. Que triste, porque ele não conseguiu concluir o que ele foi chamado por Deus para fazer. Como assim? Deus não chamou só você e a mim, Deus chamou outras pessoas. Só que outras pessoas desistiram no caminho. Outros não entenderam a voz de Deus. Outros não foram cuidados. Outros não conseguiram enxergar o que Deus tinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender. Deus quer que você conclua o que Ele te deu. Então vai o quinto conselho. Peça a Deus para fortalecer as tuas mãos. Será que você pode pedir, Deus, fortalece as minhas mãos? Isso, agora faça por livre e espontânea vontade, se você quer. De coração, peça a Ele, Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Deus vai colocar projeto na sua vida, mas é preciso pedir, fortalece as minhas mãos. Veja o capítulo 6, versículo 9, leia aí na sua Bíblia. Todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando, suas mãos ficarão fracas demais para a obra e não concluirão. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. A oração de Neemias. Neemias vencia porque sabia a quem ele pedia. Ele vencia porque pedia, Deus, fortalece as minhas mãos. Veja que ele não pediu nada pronto. Ele pediu força para concluir. O problema de muitos de nós é que nós queremos coisas prontas, situações prontas. Deus não é uma fada madrinha. Deus pode nos estar lá de dentro, transformar a nossa vida, mas Ele trabalha com o nosso psiquismo. Nosso psiquismo precisa de construção. Senão não valorizamos aquilo que Ele nos entrega. Porque muitas pessoas perdem, é fato, vai estudar isso na escola. Grandes heranças que foram entregues a herdeiros foram perdidas. Mais de 50% de heranças que foram dadas a herdeiros, grandes heranças, foram perdidas pelos herdeiros. Porque não faltou aos herdeiros o senso de construção. Deus não trabalha sem construir em nós o senso de construção, porque isso nos levará a valorizarmos a posição que Ele nos colocou. Por que, apóstolo, vemos pessoas, homens de Deus, caindo em pecado porque não tiveram senso de construção? Construíram, eles não construíram, pegaram pronto, depois olharam para trás, não valorizaram. Por que pessoas perdem empregos bons? Porque perderam o senso de construção. Quando a gente olha para trás e fala, não, eu trabalhei para construir isso, Deus me deu, eu tenho que zelar. Amém? Então Neemias não pede nada pronto. Ele não pede anjos, Deus envia teus anjos para ajudar a construir o muro. Não, fortalece as minhas mãos. Se o Senhor fortalecer as minhas mãos, eu vou terminar o que o Senhor mandou. Peça ao Senhor para que Ele fortaleça as suas mãos. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça força ao Espírito Santo. Quando pessoas te desanimarem, quando as pressões te desanimarem, quando as vozes te desanimarem,
Peça ao Espírito Santo, me dá força para eu terminar. Fortalece minhas mãos, fortalece meus joelhos, me ajuda, Espírito Santo. Amém. Pare de tentar vencer sozinho. Eu e você precisamos de Deus. Eu e você, nós precisamos uns dos outros. Amém? A música que o Nascido para Deus cantou, ela diz: Deus, você e eu, nós vamos avançar. Peça ajuda de Deus. Se conecte a pessoas certas. A última consideração que eu faço agora é uma promessa. Eu falei 5 conselhos para concluir, e agora termino falando de uma única promessa. Qual a promessa, pastor? A promessa está no versículo 16, e eu termino aqui. Olha o que diz, leia comigo, Bíblia aberta, isso cura a nossa alma. Versículo 16: quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que haviam em redor temeram e ficaram com orgulho ferido, porque reconheceram que tínhamos feito essa obra com a ajuda do nosso Deus. Diga comigo: Deus vai me ajudar. Será que você pode levantar a tua mão e dizer: Deus vai me ajudar? Aleluia. Deus vai te ajudar a concluir o que Ele entregou nas tuas mãos. Você vai terminar o que Deus te entregou para fazer. Apóstolo, bispa, vocês vão concluir o que Deus lhes entregou, porque Ele vai ajudar. Deus vai te ajudar. Aleluia. Eu queria que você tocasse na pessoa que está do seu lado, toca na mão dela e diga: Deus vai te ajudar. Alguém crê nisso? Alguém recebe isso? Diga glória a Deus. Eu termino dizendo: levante-se e comece a fazer o que Deus te mandou fazer, porque você vai concluir, você vai chegar lá, em nome de Jesus. Não despreze o que você já fez, valorize o que você já fez, não perca o seu foco, esteja preparado para a resistência. Aguenta aqui. Deus vai fortalecer as tuas mãos. Peça a Deus para fortalecer as tuas mãos, e no final Ele te ajuda. Os muros serão construídos, as portas serão colocadas, e no final você terá reedificado, você terá concluído o que Deus te mandou fazer. Teu casamento não vai ficar inacabado, teu ministério não vai ficar parado, a tua vida não vai ficar desse jeito. Deus vai te levar a concluir. Você vai concluir o que Deus te deu. Tem pessoas aqui que entraram aqui tristes. Deus, como é que vai ser? Como vai ser? Ele vai te ajudar hoje. Ele entra hoje nessa peleja. Ele pega na tua mão hoje. Ele diz: filho, eu te ajudo, eu te esforço, não temas, eu te chamei pelo nome do Espírito. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Oricanda. Será que alguém recebeu? Será que Deus falou com alguém aqui essa noite? Você que estava pensando em desistir, o Senhor te diz: eu vou te ajudar, você vai concluir. Você que tinha parado um projeto, Deus diz: você vai concluir. Você que desistiu do teu casamento, Deus diz: não desista, você vai concluir essa etapa, tudo vai mudar. Eu quero orar por você. Talvez você tenha entrado aqui pensando em desistir, ou entrado aqui pensando que Deus, eu vou parar porque é muito difícil. Eu quero orar por você. Se você quiser receber uma oração, o Senhor me permite, apóstolo, pode vir no altar, falar com Deus. Chega aqui no altar. Se você quer receber uma oração, esse é o momento. Deus, eu estou precisando de ajuda. Não é do pastor, não é do homem, é do
no altar. Se quiser dobrar o joelho, dobra, é no altar. É no altar. Senhor, meu casamento. Senhor, meu ministério. Senhor, eu quero me casar. Senhor, eu quero ter vitória profissional. Deus, eu quero mudança de vida. Vem no altar. Vem no altar, Ele te espera no altar.
eles vieram porque teu Espírito, o Espírito Santo os trouxe. Eu te peço, coloca nessas mãos deles. Fortalece o Espírito deles. Que eles sejam revestidos com a armadura do Senhor essa noite. Que o mal caia por terra, em nome de Jesus. Todo espírito de contenda, de desânimo, de desistência, eu amarro e mando para o abismo, no poder do nome de Jesus. E nós ministramos a força do Senhor, a autoridade do Senhor, a graça do Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Pode ficar de pé na presença do Senhor e aplaudir a Ele. Tudo e você vai concluir. Você vai chegar lá. No próximo aniversário da igreja, vai ter gente contando testemunho. Eu mudei de lugar. Deus me adorou. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração.